Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 9. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado os 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Oremos mais uma vez. Senhor bendito, nós reconhecemos nesta noite que hoje o Senhor reina. O nosso Senhor, o Rei Jesus Cristo, Ele reina dos mais altos céus sobre toda a terra, todo o céu. Assim como Ele veio, Ele voltou para a tua destra, ó Pai, e de lá Ele reina, governa a história e conduz a tua igreja neste mundo, até o grande dia em que Ele voltará sobre as nuvens com poder e glória, para encerrar toda a história. Te louvamos, Senhor, porque dos céus Ele tem enviado os teus mensageiros por toda a terra, e a mensagem, a boa nova, a boa notícia do Evangelho chegou até nós também. Que mais uma vez nesta noite possamos refletir e meditar neste Evangelho, Senhor, e que o teu poder venha nos visitar, Senhor, para a conversão daqueles que ainda não creram e não se renderam a Ti, e para o fortalecimento e o encorajamento daqueles que já creram e agora devem anunciar esta boa notícia a todo mundo e por todo este mundo. Capacita-me, Senhor, para anunciar claramente esta mensagem nesta noite, para a Tua glória e para a edificação da Tua igreja, eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Mesmo para aqueles que não se identificam como cristãos, e talvez haja alguns entre nós aqui que não se identificam ainda como cristãos, como discípulos de Cristo, os números do cristianismo são impressionantes. Dos estimados 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, 7 bilhões, aproximadamente 2,1 bilhões de pessoas identificam-se como cristãs, pertencente a uma das 3 principais vertentes do cristianismo, seja o catolicismo romano, ou o protestantismo, ou a igreja ortodoxa, mais do que qualquer outra religião do mundo. Estes mais de 2 bilhões de cristãos, eles estão espalhados por todas as partes do planeta, em todos os continentes desta terra. Mas somente nas últimas décadas, os historiadores, os estudantes
do cristianismo tem observado o quanto a fé cristã tem avançado, principalmente na porção do mundo conhecido como o Sul global. Não sei se você já ouviu falar sobre o Sul global, que abrange aí a América Latina até o continente africano e o continente asiático. Isso porque o cristianismo, antes uma religião que predominava no hemisfério norte, no continente europeu, na América do Norte, agora migrou, e sua maior parcela agora se encontra no hemisfério sul, nas Américas Central e Sul, na África e na Ásia. Aliás, eu não sei se você sabia que o Brasil é o segundo país com o maior número de pessoas que se identificam como cristãs. São 180 milhões de brasileiros ditos cristãos, de novo, sejam eles pertencentes ao catolicismo romano ou ao protestantismo evangélico, atrás apenas dos Estados Unidos, com cerca de 230 milhões de cristãos professos. Além do mais, a difusão do cristianismo entre as diferentes terras, etnias e grupos linguísticos é outra marca distintiva da nossa fé. Por exemplo, não sei se você sabia, mas a segunda religião com o maior número de adeptos no mundo, você sabe qual é? O islamismo, com cerca de 1,6 bilhões de fiéis. O islamismo, ele se concentra principalmente em terras de maioria étnica ou linguística árabe. Isso porque a tradução do Alcorão, registrada originalmente no árabe, ela é pouco difundida, ela é pouco motivada ou encorajada, o que dificulta o alcance do Alcorão da fé muçulmana para aqueles que não falam árabe ou não pertencem a um grupo étnico ligado a estas origens. Por contraste, o cristianismo tem se alastrado entre toda sorte de povos, etnias, culturas e línguas. Basta ver que a Bíblia é o livro mais traduzido, mais impresso e mais lido, não só na nossa geração, mas em toda a história. É o livro que mais alcançou pessoas de diferentes culturas, de diferentes etnias, raças e línguas em toda a história, o que faz do cristianismo, curiosamente, a religião mais multicultural do planeta. Curioso isso, porque os críticos do cristianismo reclamam que a fé cristã é a fé de uma minoria branca, elitista, abastada, quando é o contrário. A fé cristã não pertence a um grupo ou uma etnia, não pertence a ninguém, ela se alastrou por todos os cantos da terra, por todos os grupos étnicos, raciais e linguísticos. Mas aí vem a pergunta: de onde vem a força do cristianismo? De onde vem o poder deste movimento? O que explica tanta gente neste mundo se identificando com um tal de Jesus Cristo, morto, crucificado, humilhado por romanos e judeus? Como explicar essa influência abrangente do cristianismo por toda a terra e por toda a história há quase 2000 anos? Se, como dizem os críticos do cristianismo, se o cristianismo não passa de uma religião inventada pela imaginação religiosa dos apóstolos e dos demais discípulos de Jesus Cristo, que supostamente inventaram as doutrinas cristãs, inventaram a história de que Jesus nasceu de uma Virgem Maria, de que ele era o Filho de Deus encarnado, de que ele morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Quantos já ouviram isso? Isso não passa de uma história, uma fantasia dos apóstolos, que inventaram todas essas verdades, que supostamente se encontram na Bíblia. Bem, se eles estão certos, pergunta: como explicar o crescimento e a abrangência da fé cristã ao longo de quase 2000 anos? Aliás, como bem observou o grande teólogo cristão da Idade Média, Tomás de Aquino, ele disse o seguinte, olha a ironia das suas palavras: quem não crê no sobrenatural, quem não crê nos milagres relatados nas Escrituras, não tem outra opção senão crer no milagre sobrenatural do avanço do cristianismo ao longo dos séculos. Se a Bíblia não passa de um conto de fadas, então, se os milagres relatados
não aconteceram de fato? Então me explique, por favor, o milagre de 2,1 bilhões de cristãos neste mundo. Uma boa parcela deles dispostos a morrer pela sua fé ao redor do mundo. Então, de novo, de onde vem a força? De onde vem o poder da religião cristã ao longo de 2 milênios de história? Bem, eu creio que o Evangelho de Marcos nos dá a resposta, nos mostrando que são as boas novas, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que explica a força e o avanço do cristianismo por tanto tempo. Que boas notícias são essas? Que mensagem é essa? E se você está se juntando a nós, somente hoje no final das nossas reflexões sobre o Evangelho de Marcos, nós temos visto que a lição deste Evangelho é a seguinte: Jesus Cristo é o Rei. Ele é o Rei que nasceu com a missão de morrer. Ele morreu numa cruz para tomar sobre si a condenação dos nossos pecados, mas morreu para ressuscitar ao terceiro dia e nos trazer salvação e vida eterna. E Ele ressuscitou para reinar à direita de Deus e tornar conhecido o seu reino por toda a terra por meio dos seus discípulos, que aqui Ele deixou. E é exatamente isso que a última passagem do Evangelho de Marcos nos mostra nesta noite. Então, se você fechou a sua Bíblia, abra de novo em Marcos capítulo 16 e vamos ver juntos, dos versículos 9 a 20, como a conclusão deste Evangelho dá testemunho desta verdade, que Jesus Cristo, Ele reina, Ele é Senhor e Ele quer que o seu povo avance com o Evangelho mundo afora. Mas antes de examinarmos as porções desta conclusão, nós temos que responder uma pergunta que talvez incomode alguns aqui, pelo menos um de vocês que me mandou um e-mail nessa semana, já antecipando esta mensagem: pastor, me explique por favor, que história é essa, dessa notinha de rodapé na minha Bíblia, que me diz, talvez esteja aí na sua Bíblia, lá no iniciozinho do versículo 9, talvez tenha uma letrinha, e essa letrinha te leve para o rodapé da página, que te informa que existem alguns manuscritos da Bíblia que não contêm estes últimos versículos do Evangelho de Marcos. Pastor, me explique isso, por favor. E nós precisamos explicar isso, não podemos ocultar isso dos irmãos e das irmãs. De onde vêm esses versículos? Será que eles são autênticos e dignos de confiança? Bem, então nós precisamos reconhecer aqui que existe uma discussão em andamento há bastante tempo sobre a autenticidade dos versículos 9 a 20 do capítulo 16 de Marcos. Isso por quê? Bem, caso você não saiba, nenhum dos manuscritos originais da Bíblia, isso é, nenhum dos autógrafos da Bíblia foram preservados. Nós não temos a primeira edição do Evangelho de Marcos, aliás, nós não temos a primeira edição de nenhum dos livros da Bíblia. Então, pastor, como é que eu posso ter confiança na minha Bíblia? Como eu posso saber que o que eu tenho aqui é confiável e fidedigno? Bem, nem por isso a Bíblia é um livro menos confiável. Muito pelo contrário. A Bíblia é o livro antigo mais bem atestado da história. São quase 5.500 manuscritos, ou seja, as cópias transcritas à mão de toda a Bíblia ou de porções da Bíblia que foram preservados ao longo dos séculos. Em comparação, obras antigas e clássicas como as obras de Homero, o grande grego, Platão, o grande filósofo da Grécia, somadas, as cópias das obras desses homens não chegam a 10, talvez 12 manuscritos existentes, comparados aos quase 5.500 manuscritos da Bíblia. Então, se você vai desconfiar da Bíblia porque não temos os autógrafos, bem, você tem que desconfiar de toda a história antiga, de toda a literatura antiga, de todos os clássicos. Não, a Bíblia é o livro mais bem atestado de toda a história. E apesar dessas milhares de cópias manuscritas da Bíblia concordarem em 99% do seu conteúdo, e isso é uma porcentagem admirável, não?
entre 5.500 manuscritos, eles concordam em 99% do seu conteúdo. Sim, existe aquele 1% de variação entre essas cópias e alguns dos detalhes da transcrição da Bíblia. Isso porque copistas erram, eles falham na transcrição. Se você já fez algum exercício de transcrição, você já pulou uma linha, você já repetiu uma palavra, seja por cansaço ou por descuido, ou você tentou corrigir algo, achando que tinha um erro no original. Hein? Os copistas da Bíblia fizeram isso também. Então, como nós podemos saber quem copiou certo e quem copiou errado? Bem, tem muita gente muito inteligente que recebe muito dinheiro para passar o resto da sua vida fazendo a correlação desses manuscritos e vendo quais são as versões mais prováveis do texto original. De novo, as variações, este 1% de variação entre os manuscritos não afeta em nada a mensagem, a doutrina central da fé cristã, mas gera algumas discussões bastante interessantes, especialmente no tocante à conclusão do Evangelho de Marcos. Pastor, o que tudo isso tem a ver com o texto desta noite? Bem, quando você examina as cópias mais antigas do Evangelho de Marcos, você descobre algo muito interessante, que não existem nenhum nem dois, mas 4 fins diferentes para o Evangelho de Marcos. Pastor, como é que eu vou saber qual que é o certo? Bem, de novo, tem gente muito mais inteligente do que eu e muito mais bem paga do que todos nós aqui, que fazem esse dever de casa e já viram que 2 conclusões ou 2 términos do Evangelho são mais prováveis, são melhor atestados pelos manuscritos do que os outros 2. E quais são esses 2 fins mais prováveis do fim do Evangelho de Marcos? Bem, justamente o fim que termina no capítulo 16, versículo 8, ou seja, onde paramos na semana passada. É uma versão possível, que Marcos terminou ali o seu relato com o medo e o silêncio das mulheres que testemunharam o túmulo vazio de Jesus. E o segundo fim mais provável é o que termina no versículo 20, ou seja, incluindo toda essa porção dos versículos 9 a 20 que nós já lemos. E aí vem a pergunta, bem, o que é mais provável? Que fim ou que conclusão é a mais provável? Tem maiores chances de ser o fim original. É mais provável que Marcos tenha encerrado o seu evangelho no versículo 8 deste capítulo, num tom de suspense, com a fuga amedrontada das mulheres a partir do túmulo vazio, exigindo do leitor uma resposta, como é que eles vão responder agora ao anúncio do anjo de que Jesus ressuscitou, e que depois alguém lendo o evangelho disse, não, isso aqui é um fim muito abrupto, a gente tem que completar isso aqui, tem outras cenas, tem mais informações que nós precisamos incluir, e depois então compilou os versículos 9 a 20 para meio que arredondar, dar um fim mais redondo à história? Ou será que é mais provável que de fato Marcos escreveu todos os versículos até o final, até o versículo 20, apesar do estilo e do vocabulário desses últimos versículos ser bem diferente do restante do evangelho? E que depois, no processo de cópias, esse fim foi perdido. Alguém simplesmente esqueceu de escrever os versículos 9 e 20, ou acabou o papel, acabou a tinta, e não passaram do versículo 8, e então se perdeu o fim original de Marcos. Em Se Serve de Consolo, ainda não existe um consenso entre os estudiosos sobre qual que é o mais provável, qual é o fim mais provável do Evangelho de Marcos. Eles ainda debatem isso, estão divididos sobre essas questões, mas parece-nos, eu não vou ficar em cima do muro, pastor, dá logo a resposta, só para a resposta para a gente, eu não vou ficar em cima do muro, me parece que é mais provável, sim, que Marcos tenha terminado o seu Evangelho no versículo 8, e que algum revisor, lançando uma segunda edição do Evangelho de Marcos, juntou as informações que nós temos nos versículos 9 a 20 para dar um fim mais redondo a esta obra. Espera aí, pastor, então se você acha que é mais provável que os versículos 9 a 20 não foram escritos por Marcos e portanto não se trata de palavras originais de Marcos, por que você está pregando uma mensagem sobre Marcos 16, 9 a 20? Bem, porque apesar de eu não crer que são versículos originais de Marcos, não quer dizer que o seu conteúdo não seja autêntico, não seja confiável. De novo,
O debate ainda está aberto, ninguém chegou a uma decisão conclusiva. Mas se você comparar o conteúdo dos versículos 9 a 20 com o que nós encontramos em Mateus, em Lucas, em João e no livro de Atos dos Apóstolos, você verá que o autor desses últimos versículos não inventou nada. Ele simplesmente juntou informações inspiradas de outras obras que nós temos na Bíblia para meio que completar o Evangelho de Marcos. E, por se tratar de material fidedigno, eu creio que seja confiável e proveitoso para a nossa reflexão também, quer Marcos tenha escrito esses versículos ou não. Então, fechada essa questão, podemos agora olhar para Marcos 16, 9 a 20, porque eu creio que eles trazem uma organização bem clara, bem nítida. Você pode dividir esta conclusão em 3 blocos. Primeiro bloco, versículos 9 a 14, você tem as aparições do Jesus ressurreto aos discípulos, 3 aparições, dos versículos 9 a 14. Dos versículos 15 a 18, você tem as instruções finais de Jesus aos discípulos. E então, nos versículos 19 a 20, a atuação contínua de Jesus no mundo por meio dos seus discípulos. Então, as aparições de Jesus, as instruções de Jesus e, por fim, a atuação de Jesus por meio dos seus discípulos neste mundo. Vamos examinar o texto assim, porção por porção. Começando com a primeira parte, versículos 9 a 14. E o irmão que me mandou o e-mail esta semana, muito astutamente notou que nós temos uma transição meio abrupta aqui, não é verdade? Não sei se você notou a mudança de estilo, a quebra na dinâmica do texto, do versículo 8 para o versículo 9. Até o versículo 8 temos uma história sobre o encontro das mulheres, 3 mulheres com o anjo no túmulo vazio de Jesus, e de repente a narrativa meio que quebra de forma abrupta no versículo 9 e fala da aparição pessoal de Jesus a uma daquelas mulheres, Maria Madalena, mencionada aqui como aquela de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. A transição é abrupta porque parece, pela leitura do versículo 9, que Maria Madalena não tinha sido citada até aqui, e já foi, ela já foi apresentada, mas de repente ela é estranhamente apresentada como alguém que viu Jesus. Mas sim, é confiável isso? É fidedigno? Sim. Você pode ir para o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 11 a 18, e descobrirá que sim, depois que as 3 mulheres viram o túmulo vazio, Maria Madalena voltou para o túmulo e teve um encontro pessoal com Jesus. O relato é fidedigno. E o que o autor destas palavras, seja ele Marcos ou outra pessoa, ele ressalta para nós, é que apesar de Maria Madalena ter visto Jesus em carne e ressurreto, o seu testemunho foi insuficiente para convencer os demais discípulos. Olha só, Marcos 16, 9 a 11. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado os 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando, chorando. E quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. E por que não creram? O versículo 10 sugere que, por estarem lamentando ainda e chorando, aqueles discípulos ainda estavam imersos na sua decepção, na sua frustração, na sua desilusão com a morte de Jesus numa cruz. Eles esperavam um rei, um Messias imbatível, não um Senhor crucificado como marginal. Naquela cruz morreram as expectativas e os sonhos dos discípulos. Sonho de um reino restaurado, de uma nação de Israel restaurada e triunfante contra os seus algozes romanos. Mesmo Jesus tendo advertidos de novo e de novo que ele seria crucificado e depois ressuscitaria, eles não nutriam nenhuma expectativa pela sua ressurreição. Tanto que quando Maria chegou para dizer que Jesus tinha ressuscitado, o que fizeram? Não creram, simplesmente não creram. Logo em seguida, versículos 12 e 13, temos uma segunda aparição de Jesus. O texto nos informa que Jesus apareceu em outra forma para 2 daqueles mesmos discípulos, estando eles a caminho do campo. De novo, temos um relato paralelo em outro evangelho que corrobora isso. Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35, que falam dos 2 discípulos de Jesus, que saíram da cidade de Jerusalém a caminho do campo
para o vilarejo de Emaús. E como Jesus apareceu em outra forma para eles. E quando eles enfim identificaram Jesus como o Jesus ressurreto, voltaram para Jerusalém e contaram aos demais que Jesus estava vivo. Mas então, que sentido nós fazemos essa expressão no versículo 12, que depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles? Bem, provavelmente Jesus não apareceu da mesma forma àqueles dois que ele apareceu para Maria Madalena. Quando ele se apresentou a Maria Madalena, ele se apresentou de maneira aberta, clara, ela logo o reconheceu como o Cristo ressurreto. Mas aos dois discípulos a caminho de Emaús, ele o fez de maneira mais velada, tanto que só o reconheceram algum tempo depois, ao final do longo trajeto de Jerusalém para Emaús. E o que aconteceu? Note a repetição, o que nós já vimos no versículo 11, quando aqueles dois discípulos, versículo 13, voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Segunda vez que vemos isso no texto. E finalmente, versículo 14, chegamos à terceira e última aparição de Jesus ressurreto, no domingo da ressurreição, desta vez aos 11, enquanto eles comiam. Por que 11? Bem, o 12º, Judas Iscariotes, já havia cometido suicídio. O pão havia sido reduzido de 12 para 11. E desta vez, segundo o texto, Jesus censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Outro texto corrobora isso, Lucas 24, 38, onde Jesus disse aos discípulos: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Ou seja, Jesus disse em outras palavras: parem de duvidar. Eu já apareci a Maria Madalena, e eu já apareci a dois discípulos a caminho de Emaús, e agora estou aparecendo para vocês. Parem de duvidar, parem de terem certeza. Eu estou aqui, eu ressuscitei, não? Mas a expressão do versículo 14, ela é muito peculiar, porque ela já apareceu neste evangelho. Diz aqui que Jesus censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Exatamente a expressão que Marcos usou lá no capítulo 8 e no capítulo 9 para censurar a incredulidade e a dureza de coração dos discípulos. Mas olha a ironia. Olha a ironia dessas palavras. Depois de já terem ouvido Jesus falar tantas vezes sobre a sua morte na cruz, sobre a sua ressurreição subsequente, e agora que eles estão ali, cara a cara, com Jesus ressurreto, você pensa consigo mesmo: não, agora eles vão acreditar, não é possível, eles passaram o evangelho todo descrendo e duvidando, agora eles vão acreditar, dessa vez eles vão mudar de postura. E não, mesmo com Jesus ressurreto diante deles, eles permanecem com a mesma postura que tiveram ao longo do evangelho, ao longo do livro, ao longo da trajetória deles com Jesus. Eles ainda estavam incrédulos e endurecidos de coração. Agora, o que toda essa incredulidade crônica dos discípulos neste evangelho tem a nos ensinar? Ouça bem, não seja muito duro com esses discípulos. Talvez você chegue ao final deste evangelho e diga: não é possível, de novo duvidando, de novo descrendo de Jesus, mesmo ele ressurreto. Não seja tão duro com os discípulos assim. Por quê, pastor? Porque eles não são muito diferentes de nós. É ou não é verdade? Apesar das muitas e variadas e repetidas provas do poder soberano de Deus, nós ainda somos capazes de duvidar tanto quanto esses discípulos duvidaram. Se eles não foram modelos de fé firme, inabalável, eu muito menos, você muito menos. Aliás, nem nós, nem aqueles que nós temos como grandes heróis da fé, por mais que eles tenham feito grandes coisas até heróicas em seu tempo. Não sei quantos aqui já ouviram falar da história de Martinho Lutero, um episódio da sua vida, do grande reformador protestante. Diz a história que certa vez Lutero estava tão sobrecarregado com seus fardos,
tão consumido pelo seu trabalho, pelo seu esforço para avançar a causa da reforma da Europa, que ele mal conseguia se levantar da cama. Ele se arrastava pelos corredores da casa, tristonho, desanimado, lúgubre. Bem, diante disso, a sua esposa, Catarina Vambora, que não era uma mulher fácil, decidiu fazer o seguinte: vendo a postura do seu marido, tristonho, desanimado, lúgubre, sabe o que fez a tal da Catarina, esposa de Lutero? Ela decidiu se vestir toda de preto. Ela se vestiu as suas roupas de luto, como se estivesse a caminho de um culto fúnebre. Lutero viu aquilo. Minha esposa andando em casa, roupa de velório, que história é essa? Decidiu perguntar a ela: Catarina, por que você está vestida assim, de luto? E sabe qual foi a resposta de Catarina para Lutero? Ela disse algo assim: bem, a julgar pelo seu comportamento, marido, é evidente que o seu Deus morreu. E se o seu Deus está morto, então o meu Deus está morto, então é melhor nós vivermos de luto para o resto das nossas vidas. Eu não sei se você teria coragem para dizer isso para o seu marido, num dia de sombras e trevas, mas não é que funcionou. Lutero caiu em si. É verdade, Deus não está morto. Por que eu estou assim? Ele está vivo, Ele reina. Então Lutero recobrou as suas forças, saiu da cama e voltou ao trabalho da reforma da igreja, na pregação do evangelho. Ou seja, nem mesmo Lutero, o grande herói da fé protestante, foi um homem isento de provações, isento de momentos de incredulidade e dúvida quanto à soberania de Deus. Aliás, nenhum discípulo de Jesus, nem os primeiros apóstolos, nem grandes homens de fé como Lutero, foram isentos da prova da sua fé em Cristo e da tentação à incredulidade. E eu pergunto, se aconteceu com eles, não pode acontecer comigo? E contigo? Mesmo tendo tantas provas variadas e irrefutáveis do poder de Deus, na palavra dele, na nossa história, na história dos que nos são queridos. Sim, aconteceu com eles, pode acontecer com qualquer um de nós, por uma série de razões. Expectativas criadas por nós e frustradas pelo Senhor, esperanças que se adiam e não se concretizam, como a salvação, a conversão de um parente, de um amigo, de um ente querido, reveses financeiros, materiais, profissionais, até mesmo na sua saúde física, conflitos relacionais na sua família, até mesmo dentro da própria igreja. Tudo isso pode abater a nossa fé e por aí vai. Você talvez pode citar outros exemplos que eu não dei aqui, de coisas que abalam a sua fé, que te fazem duvidar das promessas de Deus, tanto quanto os discípulos de Cristo. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, nada disso significa que Deus mudou. Deus nunca muda. Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre. Deus não muda. Nós mudamos. Ora aquecemos e ora esfriamos na fé. E por isso duvidamos. E por isso questionamos. E por isso vacilamos. Mas se os discípulos nos representam bem aqui nessa história, note bem a resposta de Jesus Cristo à realidade deles e à nossa realidade. Você acha que Jesus foi pego de surpresa pela resposta dos discípulos? Você acha que Jesus perdeu a sua calma ao aparecer para Maria, ao mandá-la falar com os discípulos e ao saber que eles não creram nela, ao aparecer para os dois discípulos a caminho de Emaús e enviá-los para os outros discípulos e não crerem nesses dois? Você acha que Jesus foi pego de surpresa com tudo isso? Não é possível. Quando é que eles vão aprender? Quando é que eles finalmente vão parar de duvidar e crer em mim? Você pensa que Jesus foi pego de surpresa? Absolutamente não. Jesus não deixou de censurar estes homens, porque eles eram censuráveis. O texto deixa isso claro. Incredulidade é desobediência, pura e simples. Jesus não deixou de confrontá-los com a sua incredulidade e dureza de coração, mas não por ira, não por frustração, mas sim com firmeza e com retidão.
dando-lhes prova após prova do seu poder e do seu amor. Ou pense da seguinte forma: se você estivesse no lugar de Jesus, como é que você reagiria aos discípulos descrentes? Aliás, você sequer se daria ao trabalho de aparecer para eles? Eles me abandonaram, não vieram me ver no sepulcro vazio, e agora é eu que tenho que aparecer para eles? Eles que venham aqui me procurar, eu não vou levantar mais um dedo por eles. Foi o que ele fez? Não, ele persistentemente e insistentemente foi atrás daqueles discípulos incrédulos. Ele lhes apareceu de novo, e de novo, e de novo, dando-lhes provas após provas irrefutáveis do seu poder, da sua vitória sobre a morte. Porque esse é o tamanho do seu amor por nós, da sua paciência conosco, da sua misericórdia. Deus nos deve alguma prova do seu poder, alguma prova do seu amor? Absolutamente, Ele não nos deve absolutamente nada. Mas o fato dele insistir, persistir com esses discípulos, é demonstração da sua paciência e da sua persistência comigo e contigo. Quando nós teimamos em duvidar, quando nós teimamos em questionar, será que Deus me vê? Será que Deus está no trono? Será que Deus está no controle da minha vida? O que Deus está aprontando agora? De novo, mais uma surpresa, mais uma frustração. Deus, o que está acontecendo? Ele está no trono, Ele está governando tudo e levando tudo a um bom fim. Aquiete-se, descanse nele, confie nele e olhe para o que Ele já fez na história. Pare de duvidar, pare de descrer, creia somente. Foi isso que Jesus disse, em outras palavras, aos discípulos. E é isso que nós podemos e devemos dizer uns aos outros. Não só o que nós precisamos ouvir dos outros na igreja quando nós estamos incrédulos, é o que precisamos dizer para os outros. Quando alguém chega com uma crise de fé na igreja, seja firme, mas seja gentil e diga, como alguém que passa por isso também, eu sei o que é isso. Creia somente, descanse nele. Deus está no controle, Cristo já ressuscitou, e nada pode frustrar os seus soberanos propósitos em nossas vidas. Amém? Mas a pergunta é, em que propósito é esse? E que missão é essa que Ele deixou para nós? Siga adiante comigo no texto, versículos 15 a 18, as instruções finais de Jesus. Tendo censurado-lhes a falta de fé e a incredulidade, Jesus então passou a dar-lhes instruções semelhantes às que nós encontramos no texto da grande comissão, em Mateus 28, quando Jesus comissionou os apóstolos para a obra do Evangelho. Marcos 16, 15 diz, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Interessante, a ordem aqui não era de todo nova. Talvez você ainda se lembre de quando Jesus chamou os discípulos pela primeira vez, lá em Marcos capítulo 3. Ele chamou com o propósito de estarem com Ele e aprenderem com Ele, para então saírem e pregar o Evangelho do Reino, curando enfermos, expulsando demônios. Ele fez isso lá no capítulo 6, quando finalmente os enviou de 2 em 2 para pregar. Então a missão aqui não é de toda nova, eles deveriam pregar o Evangelho do Reino. E de novo, que mensagem é esta? É a mensagem que temos ouvido desde os primeiros versículos de Marcos 1:1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É a mensagem deste Filho de Deus, que se fez carne, habitou entre nós, este Rei que se humilhou, tornando-se homem, servo sofredor, nascendo para morrer numa cruz, por mim e por você, pelos nossos pecados, tomando sobre si a nossa culpa, e ao terceiro dia ressuscitando dentre os mortos, vencendo a morte, o pecado e o mundo, por nós e pela nossa salvação, e que exige agora de todos uma resposta de arrependimento e fé, como Jesus já tinha pregado desde o capítulo 1 de Marcos. O reino de Deus está próximo, arrependam-se, creiam no Evangelho. Foi isso que os discípulos ouviram, é isso que eles deveriam pregar.
Mas existe uma novidade aqui. Não é a missão em si ou a mensagem, embora a mensagem tinha uma nova realidade. Jesus agora estava ressurreto, Ele ressuscitou, Ele venceu, a comprovação do Evangelho. Mas note a nova abrangência desta missão. Jesus já tinha os enviado por alguns cantos da Galileia, mas aqui no versículo 15 ele disse: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Como assim? Jesus olha para 11 homens e diz: vocês 11, vão pelo mundo todo, preguem o Evangelho. Se você fosse um dos 11, o que você faria? Quem? Eu? 11? 11. Jesus, somos 11. Mundo todo? Como assim? Pregar o Evangelho pelo mundo todo? E se você reparou bem, qual era o calibre desses homens? Versículo 14. Eram heróis da fé? Eram grandes testemunhas de fé? Não, Jesus tinha acabado de censurá-los por serem incrédulos e duros de coração, e Jesus escolhe esses 11 homens incrédulos e duros de coração para irem pelo mundo todo pregar o Evangelho? Que sentido faz isso? Bem, confirma-se a máxima, a antiga máxima: Jesus não escolhe e não chama os capacitados, Ele escolhe e capacita os que Ele chama. E acabou. Não depende da nossa capacidade, da nossa força, do nosso número, do nosso tamanho. Jesus escolheu 11, e 11 homens duros de coração e incrédulos, a irem levar o Evangelho por todo o mundo. Ele não chama os capacitados, Ele capacita aqueles a quem Ele chama, como eu e você. Se Ele pode usar aqueles 11, Ele pode usar os que aqui estão também, com todas as nossas fraquezas e limitações. Mas Ele fez uma promessa a eles, versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Outro eco de uma outra passagem, Atos 2:38, quando Pedro encerrou a sua famosa pregação em Jerusalém, no dia de Pentecostes, quando perguntado o que faremos, ele respondeu: arrependam-se e sejam batizados para a remissão dos seus pecados. Ou seja, os que ouvirem o Evangelho, os que crerem neste Evangelho, e somente os que se arrependerem dos seus pecados e crerem neste Evangelho, devem ser batizados e reconhecidos publicamente como discípulos de Jesus, e somente esses podem ter qualquer segurança de terem sido salvos dos seus pecados, porque ouviram a mensagem, creram na mensagem e agiram com base nesta mensagem, identificando-se pela fé e pelo batismo com Jesus Cristo. Do contrário, os que não creram e consequentemente não foram batizados estão condenados. O que subentende, é claro, que os discípulos não pregariam o Evangelho com base na sua própria autoridade humana. Pergunta: quem eram os discípulos para dizer para as pessoas o que elas deveriam fazer com as suas vidas? Quem eram os discípulos para dizer o que aconteceria com elas eternamente? Aliás, quem sou eu e quem é você para virar para uma pessoa desconhecida que não crê no Evangelho e dizer: olha, é o seguinte, eu tenho uma mensagem de vida e morte, quer me ouvir? Dependendo da sua resposta, a sua eternidade está em jogo. Quem em sã consciência faria uma coisa dessa na sua própria autoridade? Ninguém. Então por que esses homens deveriam pregar assim e falar assim com os descrentes? Porque eles não sairiam na sua própria autoridade, mas na autoridade do nome de Jesus Cristo, Rei dos Reis, crucificado e ressurreto. E somente por essa autoridade eles poderiam dizer: ou vocês creem para a sua salvação, ou vocês descreem para a sua condenação. Então Jesus acrescentou mais uma promessa, versículo 17 e 18. Ele fez outra promessa, para que ninguém tivesse dúvida de que aqueles discípulos falariam na autoridade dele ao pregarem o Evangelho. Jesus lhes prometeu que alguns sinais miraculosos e sobrenaturais acompanhariam os que crescem na mensagem do Evangelho. Que sinais são esses? Ele fala: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes,
Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. E todos esses sinais, salvo o beber veneno mortal, estão registrados no livro de Atos. Você vê relatos de curas, de exorcismos, o falar em outras línguas, e até Paulo, na ilha de Malta, sendo picado por uma serpente letal, sendo preservado da morte. O que nós fazemos com todos esses sinais, pastor? Observe bem. Note que os sinais aqui não são a mensagem da igreja. Jesus não disse que os sinais, que os discípulos deveriam pregar os sinais. Os sinais não são a nossa mensagem. Os sinais são aquilo que acompanham a nossa mensagem. E é por não entender isso que vários grupos pentecostais, especialmente neopentecostais, confundem as coisas, esquecendo de pregar o evangelho da cruz para pregar os sinais e os prodígios, como por exemplo uma seita que existe lá no interiorzão dos Estados Unidos, conhecidos como os manejadores de cobras. Você sabia que tem o ministério dos manejadores de cobras no interior dos Estados Unidos, que passam culto manejando cobras? Porque, bem, Jesus prometeu que quem manejasse cobras não seria morto. Então o que eles fazem? É o que eles fazem há décadas no interiorzão dos Estados Unidos. Não, os sinais não são a nossa mensagem. Nós não pregamos os sinais. Jesus disse que os sinais acompanhariam a mensagem, mas eles não são a nossa mensagem. Porém, nada na fala de Jesus, nada no testemunho do livro de Atos e nada nas cartas do Novo Testamento sugere que esses sinais cessariam após a morte dos apóstolos. Aliás, eu diria mais: se Jesus prometeu sinais justamente para confirmar a pregação dos apóstolos, os que viram Jesus, os que foram testemunhas oculares do ministério de Jesus, a fim de fortalecer-lhes a mensagem, bem, nós não precisamos dos sinais ainda mais do que eles. Se até os apóstolos receberam sinais, eles precisariam desses sinais menos que nós. Eles foram testemunhas oculares do ministério de Jesus, mas se Jesus prometeu que os sinais nos acompanhariam, por que imaginaríamos que esses sinais deixariam de nos acompanhar ao longo da história, como se vê, como é comprovado ao longo de séculos? Por onde o evangelho se alastrou, você vê esses sinais sendo registrados, curas, exorcismos, línguas também. Mas qual é a parte mais importante em tudo isso? Esta: se a igreja abraçar qualquer outra missão, e lançar-se em qualquer outro propósito que não seja primeiramente o de pregar o evangelho, na autoridade e no poder de Jesus Cristo, então a igreja falhou. Nós não somos uma ONG, nós não somos uma central de caridade, nós somos a agência proclamadora de Jesus Cristo nesta terra, e nós fomos chamados primeiramente para pregar o evangelho. Se nós não fizermos isso, nós fracassamos e falhamos como povo de Deus neste mundo. Vão e preguem o evangelho, vão e façam discípulos deste evangelho. Esta é a nossa missão. Se fizermos tudo mais e não fizermos isso, nós fracassamos. Ele nos convocou para representarmos o seu reino nesta terra, para compartilharmos o evangelho onde você for, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu clube, na academia, onde for, por onde você for, perto ou longe, a sua missão agora é falar deste rei, anunciar o evangelho e ir pelo mundo, levar as boas novas. E se você não for, então ajude quem quer ir. Se tem alguém que quer ir para o sertão, ajude este missionário. Se tem alguém que quer atravessar o Atlântico e ir para outro continente, ajude esse sujeito, ore por ele, doe do seu dinheiro, doe o seu encorajamento, porque ou você vai, ou você ajuda quem vai, ou você desobedece o rei, e não tem outra escolha. Vão, anuncie o evangelho, anunciem as boas novas a todos, para que se arrependam e creiam para a sua salvação.
Então deixe-me perguntar de novo, como eu já perguntei tantas vezes ao longo desta série: todos aqui, sem exceção, já se renderam ao Rei? Você já se arrependeu dos seus pecados? E já creu que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário? E ressuscitou ao terceiro dia para te dar vida eterna e salvação? Porque o que está em jogo aqui não é a sua opção religiosa. Deixe-me ser muito claro sobre isso. O que está em jogo aqui não é a sua preferência de religião. O que está em jogo aqui é a sua eternidade. Jesus disse: quem crê será salvo, e quem não crê será condenado. Então Ele te chama hoje de novo: arrependa-se, creia, renda-se, siga o Rei e venha servir o Rei conosco aqui. Se você ainda não creu, não se rendeu, não professou a sua fé nele, não foi batizado mediante a sua profissão, procure-nos ainda nesta noite, que nós queremos te encaminhar na sua jornada com Cristo para a salvação da sua alma. Mas se você já creu, você já se rendeu, você já foi batizado, você está obedecendo o Rei, você está falando dele, você está anunciando aos seus parentes e amigos e vizinhos e colegas e amigos que ele é o Rei, que não há salvação longe dele, que só há perdão dos seus pecados mediante a rendição a Jesus Cristo crucificado e ressurreto. O que você está fazendo com o Evangelho? Você está anunciando as boas novas de salvação, ou você está sentado, parado em cima do maior tesouro deste mundo? Pare de esconder o Evangelho dos outros. Pare de esconder as boas e melhores notícias de salvação dos que ainda não creram, e se não crerem até o fim das suas vidas, serão condenados eternamente. Fale, proclame, anuncie a quem está perto, a quem está longe, e ajude quem for necessário, para que esta mensagem alcance quantos nós pudermos alcançar, pela graça de Deus e para a glória de Deus. São destinos eternos que estão em jogo, são almas que estão em perigo mortal. Isso é muito mais importante do que a sua timidez, sua vergonha, seu medo. Você se rendeu? Você confessa o Rei? Então faça o que o Rei mandou. Vá agora e anuncie o Evangelho de Jesus Cristo. Mas talvez você se pergunte: pastor, qual é a garantia de que este Evangelho cumprirá o seu propósito nesta terra? Para isso, olhe para os últimos 2 versículos, e com isso nós fechamos a mensagem e o Evangelho. Versículos 19 e 20. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus. Ele assentou-se à direita de Deus. Isso está registrado em Lucas 24, está registrado em Atos capítulo 1, mas o que está registrado aqui é muito mais do que um retorno de Jesus para a presença de Deus. É muito maior e muito mais glorioso que isso. Porque talvez você se lembre do que Jesus disse no templo, em Marcos capítulo 12, versículo 36, e o que ele disse perante o Sinédrio em Marcos 14, versículo 62, que em cumprimento da profecia do Salmo 110, versículo 1, eles veriam Jesus Cristo assentado à direita de Deus, reinando em glória, em majestade. O que o texto relata aqui é muito mais do que apenas um retorno físico de Jesus ao céu. O que o texto está relatando é o reinado de Cristo sobre toda a terra, sobre todo o céu. Ele assumiu seu lugar de glória agora, e agora Ele reina sobre toda a história, e Ele reina sobre todos os povos, e Ele reina agora sobre nós, a sua igreja. E pastor, que evidência eu tenho de que Jesus de fato é este Rei, de que Ele de fato reina, de que Ele de fato está no controle da história e no controle da igreja? A resposta está no versículo 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Lembre-se, os discípulos
Os que no versículo 10 foram descritos como lamentando e chorando. Os que no versículo 14 Jesus confrontou como incrédulos e duros de coração. Justamente esses homens, medrosos, desiludidos, sem motivação nenhuma para pregar o Evangelho. Justamente eles, no versículo 20, saíram e pregaram por toda parte, sem querer saber se eram apenas 11, sem querer saber se César ainda estava no trono, sem querer saber se o Sinédrio os perseguiria. Eles não queriam saber, porque Jesus estava no trono, Ele reina. Então eles tinham toda a razão para pregar e toda a razão para anunciar. E diz o texto que o Senhor foi cooperando com eles, confirmando-lhes a palavra, destruindo resistências, derrubando muralhas, preservando os apóstolos, levantando mais testemunhas. 11 viraram 3.000, 3.000 viraram 5.000, 5.000 viraram uma multidão. E hoje você está aqui, 2.000 anos depois, em outra parte do globo terrestre. Por quê? Porque Jesus reina, a sua mensagem se espalhou e você e eu somos provas vivas disso. Glória a Deus! Porque agindo o rei, nada impedirá o Evangelho, nada impedirá o Evangelho de avançar, de prosperar, quer os homens resistam ou não. Nosso Deus reina, Jesus Cristo está no trono. E 2.000 anos depois, a igreja ainda está proclamando as boas novas do rei. O que nos leva à nossa pergunta original, e com isso terminamos a noite e a série. Você se lembra a primeira pergunta desta noite? De onde vem a força do cristianismo? De onde vem o poder da nossa religião? De onde vem esta força que atravessa fronteiras, atropela batalhões, derruba governantes, resiste há séculos, atravessa oceanos, cruza continentes? O que explica o poder do Evangelho? O que explica a força da fé cristã? E certamente não são os primeiros discípulos. Eles eram incrédulos e medrosos demais para explicar o impacto do Evangelho há 2.000 anos. Não foram os grandes heróis da fé do passado, como Lutero. Eles mesmos relataram suas fraquezas, seus vacilos na fé, e certamente não somos nós. Nós não somos responsáveis pela força do Evangelho. A força do Evangelho vem daquele que é o centro do Evangelho, Jesus Cristo, encarnado, crucificado, ressurreto, assunto, reinando agora à direita de Deus, de onde Ele virá para julgar toda a terra e todo o céu. Jesus Cristo é a razão do Evangelho. Jesus Cristo é o poder do Evangelho. Jesus Cristo é a força do Evangelho. Jesus Cristo é o Evangelho. E Ele será glorificado até que Ele volte com poder e glória. Então, povo de Deus, igreja de Jesus Cristo aqui, nós já recebemos autoridade da parte do Rei. Você já foi autorizado e comissionado para sair por essas portas agora e anunciar o Rei, proclamar aos seus parentes e amigos que Jesus Cristo é o Rei e que só Ele reina. Céus e terra passarão, governos cairão, mas Ele reinará para todo sempre. Você está mais que autorizado, você está convocado, você está comissionado agora para sair daqui e falar do Rei, anunciar que o Rei venceu e Ele vai voltar, e todos devem se arrepender antes que seja tarde demais. Vá, pregue o Evangelho, faça discípulos, e que Deus nos dê todo o poder, toda a graça, pelo seu Santo Espírito, que o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o poder que te salvou dos seus pecados, te leve aqui agora e te faça anunciar aos outros pecadores que eles precisam de um Rei, eles precisam se render ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Que a igreja diga amém. Vamos orar. Então, Rei Jesus, nós nos rendemos a Ti, nós nos entregamos a Ti,
pois não há outro rei nos céus e na terra ou debaixo da terra como o Senhor. Não há outro como tu, que se fez carne, nasceu para morrer, mas morrendo ressuscitou e hoje reina à direita do Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Só há um rei, tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Senhor, que esta verdade possa cativar e conquistar aqueles que ouviram hoje o Evangelho de novo, ou talvez pela primeira vez, mas que até hoje não tinham se rendido a esta gloriosa mensagem. Senhor Jesus, conquista esses corações, convence-os dos seus pecados, arrebate-os pela tua graça e faça deles também testemunhas fiéis e corajosas do Evangelho nesta terra. Faze por eles o que tu fizeste por aqueles discípulos, antes incrédulos e duros de coração, mas depois testemunhas verdadeiras e corajosas. Senhor, quebranta esses corações duros, cure-os da sua incredulidade e pelo poder do teu Santo Espírito, envie-os daqui para anunciarem que Jesus Cristo é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Faz isso não só por esses, faz isso por todos aqui, todos os que professam esta fé, todos aqueles que publicamente anunciam a sua fé e a sua lealdade ao Senhor. Perdoe-nos, Senhor, a nossa omissão, perdoe-nos, Senhor, a nossa negligência, o nosso acanhamento, nosso silêncio. Enche-nos, Senhor, do teu Evangelho, para que de um coração cheio do Evangelho, os nossos lábios transbordem destas boas novas. Ainda este ano, ainda neste Natal, reunidos com família e amigos, Senhor, que nosso coração possa arder, que nosso coração arda, Senhor, com esta mensagem, e que ela venha derrubar barreiras, que ela venha derrubar resistências nos corações dos que estão próximos e distantes. Que o Senhor levante desta igreja mais obreiros, mais missionários, mais testemunhas, mais proclamadores, homens e mulheres fiéis, que não temerão nada, nem a morte, para ir para onde for, para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e que não há salvação fora dele. A ti, Senhor, a ti te damos glória por tudo isso, pelos que aqui já creram, pelos que ainda crerão nesta mensagem. Já te agradecemos por estes também, pela tua soberana graça, em o nome de Cristo Jesus. O povo de Deus diga amém.